será de tua alma no dia final? O que será de você diante do tribunal? O que você vai dizer ao juiz? O que você vai dizer? Ouvi tua palavra, mas nunca quis obedecer. Me ofereceram Jesus, porém eu desprezei. Pelos prazeres do mundo me apaixonei. Achava tudo tão lindo, gostava muito dos hinos, mas optei pelo mundo e rejeitei a Cristo. Aí vai se arrepender, mas será muito tarde. Vai pedir clemência a Deus, mas é tarde demais. Lançado no lago de fogo onde a dor, onde o pranto é maior, confesso que servir a Cristo é muito melhor. Hoje ele é advogado para te defender. Breve subirá ao trono para o mundo julgar. O que você vai fazer? Que contas irás prestar quando o rei subir ao trono para o mundo julgar? Me ofereceram Jesus, porém eu desprezei. Pelos prazeres do mundo me apaixonei. Achava tudo tão lindo, gostava muito dos hinos, mas optei pelo mundo e rejeitei a Cristo. Se arrepender, mas será muito tarde. Vai pedir clemência a Deus, mas é tarde demais. Lançado no lago de fogo onde a dor, onde o pranto é maior, confesso que servir a Cristo é muito melhor. Confesso que servir a Cristo é muito melhor. Muito boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A palavra do Senhor ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Estou aqui em nome de Jesus para anunciar um trecho das Escrituras, o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da cruz. Foi essa mensagem que Jesus veio passar, a mensagem da cruz. Foi essa mensagem que Jesus transmitiu. A mensagem que Jesus transmitiu é totalmente diferente da mensagem que ouvimos em muitos lugares, em muitas denominações. A mensagem da cruz, ela não tem a ver com vitória, com conquistas. A mensagem da cruz, ela não tem a ver com prosperidades financeiras. A mensagem da cruz não tem a ver com se sentir motivado ou até mesmo com seu coração confortado.
A mensagem da cruz ela é contrária. Ela mostra que aquele que quiser salvar a sua vida vai perder a sua própria vida. Aquele que se exaltar será humilhado. Ou seja, na mensagem da cruz não tem exaltação, mas tem humilhação. Na mensagem da cruz não existe só vitória, mas existe renúncia. Existe dias de lutas, aonde Jesus ele diz: neste mundo teremos aflições. A palavra de Deus ela está sendo modificada por muitas pessoas hoje. São os falsificadores do Evangelho. Paulo ele diz que haveriam os falsificadores do Evangelho. Ou melhor, naqueles tempos em que Paulo pregava já existiam os falsificadores do Evangelho. Atualmente os falsificadores do Evangelho se multiplicaram. Por isso, as Escrituras têm que ser comparadas com o que está sendo pregado. Você tem que comparar o que está sendo ouvido, o que está sendo pregado, com o que está escrito. Porque, afinal de contas, a palavra de nenhum pregador, de nenhum líder, é mais importante do que o que está escrito. A palavra de um homem, ela não tem que ser a última. Por isso, você tem que comparar o que você ouve com o que a Bíblia diz. O que importa é o que a Bíblia diz. Então eu quero ler uma mensagem que está escrita em Mateus, no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, qual está escrito no capítulo 21, no versículo 33, a parábola dos lavradores maus. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a aos lavradores, e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, então matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando pois vier o senhor da vinha, o que fará com esses lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor, foi feito, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu digo a vocês que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essas palavras e entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Jesus pregava para os fariseus. Os fariseus eram a classe de religiosos. Fariseu representa religioso. E Jesus não veio tornar ninguém religioso. Jesus não veio fundar uma religião para ninguém. Jesus, muito pelo contrário, não precisou de uma religião para religar o homem a Deus. Jesus, ele é o caminho. Ele é o que leva ao Pai. A religião não leva ao Pai. Jesus é o que leva ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Porém, os fariseus ouviam a mensagem de Jesus, esta parábola que Jesus conta, e eles não compreendiam. E conforme Jesus ia explicando, eles iam ficando cheios de ira no seu coração. Eles iam ficando entre eles bravos e tentavam prender
e tinham plano até mesmo de matar a Jesus. Não é diferente hoje. Esse sentimento de matar aqueles que levam a palavra da cruz, permanece no coração de muitas pessoas hoje. Quantas pessoas têm ódio no seu coração daqueles que levam a mensagem da cruz? Eu não estou falando desses pregadores light, coach, que pregam motivação e não a cruz, que pregam vitórias e não renúncia. Esses aí não conseguem trazer essa mensagem, essa menção, a qual Jesus ele passou. A mensagem de Jesus causava ira no coração das pessoas. Então, o dia que alguém começar a aplaudir, é muito perigoso, certamente, porque a mensagem não está de forma correta. A mensagem da cruz, ela não fala de vitória. A mensagem da cruz, ela fala de renúncia, ou seja, de perda, de abrir mão. E isso as pessoas não querem. Por isso surgiu-se falsas igrejas, que são empresas religiosas, e abriu-se então um vínculo com Satanás. A palavra de Deus fala que então o pai de família, ele plantou uma vinha, ou seja, ele tinha uma vinha plantada, ele contratou os trabalhadores, ele cercou a vinha tinha que ser cercada. Certamente toda propriedade ela tem ela tem uma cerca para que ela não venha a ser desapropriada ou tomada, para que ela não venha a ser roubada, invadida. E assim esse homem, ele diz que os lavradores tomaram essa vinha, ou seja, eles roubaram, eles se apoderaram da vinha, eles tomaram conta daquilo que não pertencia a eles. A Bíblia fala que eles mataram um e feriram o outro e apedrejaram o outro. Esta parábola, todavia, reflete o que Jesus queria explicar, que os lavradores são os homens maus e religiosos, e os quais estavam ali encarregados de cuidar dessa vinha, mas eles mesmos roubaram a vinha, eles mesmos tomaram posse daquilo que não era deles, eles mesmos tomaram como propriedade o que é de Deus. Eles tomaram a igreja de Cristo, que é propriedade particular de Cristo. E assim, hoje, existem várias igrejas. Não é à toa que dizem a minha igreja, e quando dizem minha igreja, significa que não é de Cristo, porque pertence a eles. Tanto é que tem um registro. E se tem registro é porque tem dono. A igreja de Cristo, ela tem um registro também. Sabe qual que é o registro da igreja de Cristo? Os seus escolhidos estão selados com o Espírito Santo. Esse é o único registro que a igreja de Cristo tem. Eles são selados, a Bíblia fala, na testa. Quando Cristo ele olha, ele vê na testa o selo do Espírito Santo. É o único registro que a igreja de Cristo tem. Só que os lavradores maus, eles roubaram a vinha do Senhor. Eles saquearam as ovelhas de Cristo. E eles marcaram elas, não com o selo da redenção, que é o Espírito Santo, mas com uma placa onde diz: eu pertenço a tal denominação. Como assim em Coríntios também existia. Assim houve nos templos de Paulo. Uns diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Cefas. Outros diziam: eu sou de Cristo. Aí Paulo disse: porventura Cristo está dividido? Porque quando você diz: eu pertenço a tal, a ciclano, fulano de tal, a tal denominação, a tal igreja, a tal pastor, a tal líder, a tal padre, você está dizendo que a igreja de Cristo está dividida? A igreja de Cristo não se dividiu. A igreja de Cristo, ela é uma. Ela tem o selo da redenção, ela não tem uma placa. Ela está firmada sobre a rocha que é Cristo, não sobre os ossos de Pedro, não sobre um defunto. A igreja de Cristo, ela foi fundada em Cristo, que é a rocha de esquina. Como fala em Mateus 21, versículo 42, vocês não leram? A pedra que os edificadores rejeitaram,
essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra foi rejeitada, mas a pedra ainda continua sendo Cristo. A pedra não era Pedro. Pedro nunca foi a pedra. A pedra rejeitada não foi Pedro, foi Cristo. E se tornou pedra de tropeço para aqueles que rejeitam. Quando Jesus falou: Pedro, tu és pedra. Ou melhor, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E Pedro disse: sim, Senhor, eu vou apacentar. Por 3 vezes Jesus falou: Pedro, tu me amas. E então Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha eu edificarei minha igreja. Pedro é a pedra, mas Jesus é a rocha, e sobre a rocha a igreja está edificada, não sobre uma pedra, não sobre ossos de um homem, de um defunto. A igreja de defuntos é a igreja dos homens. Por isso tem santos de mortos. Por isso levam uma cruz com um morto, com um cara de coitado. Por isso tem a imagem de um morto para ser lembrado. Porque a igreja dos homens é fundada sobre os mortos. Pedem aos mortos, fazem a sua intercessão aos mortos, mas a igreja de Cristo, ela está fundada sobre aquele que ressuscitou dentre os mortos. E se você vê em Israel, está escrito na lápide: já não está mais aqui, pois ressuscitou dentre os mortos. O túmulo de Jesus está escrito na sua pedra, que ele ressuscitou. A Bíblia fala que quando Maria foi abrir a porta do túmulo, a lápide, então o anjo que estava na porta disse: já não está mais aqui, pois ressuscitou. A igreja de Cristo está firmada sobre ele, porque ele está vivo. E a dos homens firmada em costumes, firmados em tradições que invalidam a palavra de Deus. Essa parábola dos lavradores maus, ela representa a atualidade. São maus porque, infelizmente, não resistem à mensagem da cruz, porque não resistem ao evangelho verdadeiro. Como os fariseus, muitos resistiram a Jesus, muitos atualmente resistem a Jesus também. É mais fácil você ouvir falar mal de Jesus hoje do que ouvir falar mal do seu pastor. Ah, não fala mal do meu padre, não fala mal do meu pastor. É mais fácil hoje você ouvir Jesus sendo xingado, você ficar calado, do que você ouvir alguém falar de Macedo, de Malafaia, de R.R. Soares e etc, e etc. E as pessoas defendem eles, mas não defendem Jesus. Ou seja, foi eles que porventura morreu por você. Nós vemos as pessoas hoje defender homens, ritos e religiões, mas a palavra de Deus, ela é o poder para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia fala que então, chegando o tempo dos frutos, o Senhor ele enviou seus servos, aos lavradores, para buscar os seus frutos. E então os lavradores, eles apedrejaram, eles se apoderaram, feriram um, mataram o outro, e outros foram apedrejados. O Senhor enviou o seu servo para verificar a vinha, porque a vinha pertence ao Senhor, a terra pertence ao Senhor. Os frutos, somos nós que damos os frutos através de nossa vida para o Senhor. E o Senhor ele enviou os seus servos para ver os frutos. A palavra de Deus fala que os servos foram enviados para ver os frutos desta vinha. Qual tem sido os teus frutos diante de Deus? Pois o Senhor Deus levantou homens para pregar esta palavra, para buscar em você frutos para Deus. A Bíblia fala em Mateus 3, produzir frutos para Deus, dignos de arrependimento. O Senhor ele requer que você produza fruto de arrependimento. O Senhor requer do seu coração arrependimento, para você produzir fruto para Ele. Para você produzir frutos dignos de arrependimento, você precisa estar firmado em Cristo a rocha. Mas para aqueles que rejeitam essa rocha, que é Cristo, estão tropeçando, andam como cegos, em caminho de tropeço. A palavra do Senhor diz que Deus, todavia, Ele vai requerer os frutos. Deus vai requerer os frutos de cada um.
Deus vai requerer os frutos que você tem produzido diante dele. Que frutos você tem produzido diante de Deus? Bebedeiras, idolatrias. Que fruto você tem produzido diante de Deus? Malícias, imoralidades, idolatrias, prostituição, feitiçaria. Que tipo de frutos? O que você tem praticado diante de Deus? O que você tem feito diante dos olhos do teu Criador? Para quem você vai apresentar a tua alma? A tua alma, ela pertence a Deus ou ao diabo? Certamente a quem você está dando frutos, para esse pertence a tua alma. Se é para Deus, os frutos, ele mostra na prática que é para Deus a tua alma. Mas se é para o diabo, os seus pecados mostram que esses frutos pertencem ao diabo, a tua alma. Por isso que em Gálatas fala que nós devemos andar em espírito e não cumpriremos a vontade da carne. Porque a Bíblia fala que a carne é inimizade contra o espírito. A palavra do Senhor fala que Deus vai requerer os frutos de cada um. Pois se prepara, se arrependa-se das suas iniquidades. A Bíblia relata que os olhos de Deus contemplam os bons e os maus. A Bíblia diz que Deus, ele está em todos os cantos. Os olhos de Deus contemplam os bons e os maus. Os olhos de Deus estão sobre o justo e o injusto. A Bíblia fala que Deus está em todos os lugares para pesar as obras de cada um. Já imaginou? Você já parou para imaginar Deus pesando as obras de cada um? Você já imaginou uma multidão de pessoas diante de Deus, essas obras sendo pesadas, no abrir e fechar de olhos, cada um recebendo a sua recompensa? Porque a balança, ou ela pesa para o lado do pecado, ou ela pesa para o lado da santidade. A balança, ou ela pesa para o lado da ovelha que faz a vontade de Deus, ou do bode que faz a vontade do diabo. Para qual lado será que vai pesar a tua balança? Para o lado da injustiça, para o lado do pecado, ou para o lado da santidade, para o lado de Cristo? Para quem você vai apresentar frutos? O Senhor vai procurar frutos em você, igual ele foi procurar naquela figueira. O que Jesus fez com a figueira? Quando Jesus procurou na figueira e ele não encontrou frutos na figueira, ele amaldiçoou a figueira e instantaneamente ela se secou, ela morreu. Sabe o que Jesus fala? A árvore que não produzir bom fruto será cortada pela raiz, será lançada no fogo, e ali haverá choro, ranger de dentes e pranto. Então você é uma árvore. Deus vai procurar em você fruto. E que fruto Deus vai encontrar em você? Fruto de perdição, um fruto podre, ou uma árvore seca, uma árvore morta? Alguns ainda produzem alguns frutos podres. Outros, infelizmente, estão tão mortos que são uma árvore seca, prestes a ser cortada e ser lançada no fogo. Aí a Bíblia vai falar que Deus, lá em João capítulo, lá no livro de João, ele é o agricultor. Deus é o agricultor. Nós somos os ramos. Jesus é a videira. Deus é o agricultor. Nós somos os ramos. O agricultor, o lavrador, ele tira os galhos secos e ele poda a árvore para que ela dê mais fruto. Mas que fruto é esse? E será que você está deixando Deus podar você? Vemos que muitos hoje estão resistindo à correção de Deus. A correção, ela poda o pecado. A correção, a exortação, ela te repreende como aquela tesoura que corta os galhos secos e joga fora, para que dê mais fruto. Só que a soberba, ela precede a ruína, o orgulho. A soberba, ela traz a sua destruição. E qual é a destruição? É o inferno. A soberba do homem não deixa ele ser corrigido por Deus. A soberba do homem não deixa Deus usar alguém para te exortar. A soberba do homem engana o coração do homem para que ele não seja aperfeiçoado ou corrigido por Deus.
Aí surgem então os interesseiros, os falsos pregadores, para pregar o que você quer ouvir, tendo em vista que existem pessoas que não gostam de ser corrigidos por Deus. Então surgem os falsos pregadores que vão pregar um falso evangelho de bajulação, e você não vai ser podado para produzir mais fruto, mas vai permanecer dando mau fruto e dizendo que tem Deus. Aí eu pergunto a você: que fruto é esse? Que temor é esse que você tem a Deus? Que temor é esse que essa geração está tendo diante de Deus? Que temor é esse que a criatura está apresentando diante de Deus? Um temor sem obediência não é temor. A criatura que teme a Deus, ela se sujeita em fidelidade a Deus. O homem que diz que tem Deus por Pai, ele se sujeita em obediência a Deus. Ele se deixa ser corrigido pela palavra de Deus para dar mais fruto para Deus, para que seja aperfeiçoado diante de Deus. Só que a Bíblia fala: soberba ela precede a ruína. O orgulho é um câncer, e a soberba não permite o ser humano aprender de Deus e nem tampouco ser corrigido diante de Deus. Os lavradores maus, eles mataram aqueles servos que Deus enviou, porque os lavradores, eles estavam ali para cuidar da vinha, mas porém eles estavam roubando a vinha. Então Deus enviou os seus servos, que era para ver, para poder supervisionar e ver se estava algo de acordo conforme a vontade dele. Será que a sua vida está de acordo conforme a vontade de Deus? Porque ainda esta noite, a Bíblia fala: ainda esta noite podem pedir a tua alma, quem ela está reservada. A tua vida está de acordo com a vontade de Deus. Porque a tua alma, ela é caríssima, o resgate dela foi pago. Mas porém, uma vez que o homem se sujeita ao pecado, ele negou o resgate da sua alma. Uma vez que o homem se entrega ao pecado para viver no pecado e morre no pecado, ele rejeitou a graça, ele rejeitou a salvação, ele rejeitou o perdão. A graça de Deus foi deixada, mas porém muitos rejeitaram a graça de Deus, para que não esteja sujeito, para não estar sujeito, para não viver em sujeição, para não estar em obediência. A Bíblia fala assim: eles não vêm para a luz, para que as suas obras que são más, que são trevas, não sejam reprovadas diante da luz. Ou seja, viver em trevas, viver em imoralidade, viver debaixo de bebedeiras, pessoas que vivem debaixo de homossexualidade, elas não vêm para Cristo. Sabe por quê? Elas não querem que esse mal que elas praticam seja reprovados. Elas querem permanecer. De maneira nenhuma querem abandonar, de maneira nenhuma querem consertar. Só que o machado está posto à raiz das árvores. A Bíblia fala que o machado está à raiz das árvores. E toda a árvore que não produzir bom fruto será cortada pela raiz, será lançada no fogo. Depois que descer a sepultura, vai ser lançado no fogo. Todos aqueles que viveram a vida de imoralidade serão lançados no fogo. Todos aqueles que dobraram seu joelho para Aparecida, ou seja, idólatras, vão ser lançados no fogo. Porque o seu joelho não é para dobrar para senhora nenhuma, é para o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nem rainha, nem senhora merece sua adoração. É Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que há no céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus. O único que está sentado no céu é o Filho de Deus, não há rainha nem senhora, e nem mediadora, nem medianeira, nem intercessora, mas é Cristo. É Cristo o único intercessor, é Cristo o único mediador, é Cristo o único Senhor, é Cristo o único Rei. E a Bíblia fala que Ele não dá a sua glória às imagens de escultura. Lá no livro de Salmo, a Bíblia fala que Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura. Em Salmo 115, o Senhor não dá o seu louvor às imagens de escultura. Portanto, você tem que apresentar para Deus a sua adoração. É para Deus o seu louvor, é para Deus
sua oração é para Deus, é Ele quem intercede junto de Deus Pai, Cristo, é Ele quem intercede, é Ele que é o mediador. O Senhor vai procurar frutos em você, o que Ele vai encontrar? A pessoa com o joelho dobrado, rezando para o morto, que não pode ouvir. Aí logo se torna em vão o que Jesus falou. Jesus falou assim em Mateus capítulo 6, não faça como os hipócritas, que acham que pelo muito falar vão ser ouvidos. Aí vem uma dezena de sequências de repetição, Ave Maria, Ave Maria. Primeiro que Jesus foi para orar ao Pai, não é Maria. Aí depois não funcionou, porque a Maria não ouviu, então agora é 10 vezes para Jesus, Pai Nosso. Só que a Bíblia fala, antes de você pedir e abrir sua boca, Deus conhece seu coração. Aí você ofendeu a Deus, chamando Ele de surdo, de tantas repetições vãs, e agora você espera o que de Deus? Eu espero que Ele vai te ouvir, não vai mover um dedo. Baal não responde. Baal você pode chorar diante dele, Baal você pode pedir 10, 20 vezes, não vai te ouvir. Mas Deus, se você se dirigir ao Deus verdadeiro, Ele vai te responder. Ele vai te responder. Deus, Ele necessita de repetições, de rezas e petições. Não precisa disso. Isso daí é uma irreverência a Deus. É além do que as Escrituras nos ensinam. Você está sendo enganado, a tua religião está te enganando. Examina o que está escrito, põe à prova o que está escrito, compara a Escritura com a palavra do Padre, compara a Escritura com a palavra do seu líder religioso, pastor, pai de santo, médio, o que for. Compara o que está escrito com o que está sendo pregado e você vai ter a resposta se você está seguindo o que é certo. Se você estiver seguindo o que é errado, a Bíblia fala em Apocalipse, sai fora dela, povo meu, para que não seja encontrado em seus pecados, para que não sejam participantes em suas iniquidades, ou seja, para que não tenham parte como cúmplices na iniquidade, para que não tenham cumplicidade na idolatria. Você não pode ter cumplicidade na idolatria nem na feitiçaria. Você não pode ter cumplicidade com os ídolos que adoram os ídolos que estão sendo adorados, com os líderes que estão adorando ídolos. Você não pode ter cumplicidade com a iniquidade. A Bíblia fala que nós devemos arrepender dos pecados para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Então o refrigério vem por meio do Senhor Jesus Cristo, não vem por meio de purgatório. O refrigério, ou seja, a salvação, não vem por meio de purgatório, vem por meio de Jesus, vem por meio de Cristo. Não é purgatório, é Cristo. Não é missa de sétimo dia, é arrependimento. Missa de sétimo dia fábula, arrependimento te traz então o perdão, te traz a remissão por meio do sangue de Jesus. Missa de sétimo dia te traz engano, caminho de perdição, lago de fogo e enxofre. Arrependimento te leva a Cristo, te leva justificado por Cristo, pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado de todo o mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Cristo, o sangue de Cristo que tira o pecado do mundo. Para tirar o pecado não é após a morte, num lugar que expurga o pecado. Isso é uma fantasia, isso é uma fábula. Como que você quer que seja levado uma religião que prega fábulas, que prega heresias destruidoras, que estão conduzindo as pessoas ao caminho longe, oposto de Cristo, apacentando para si mesmo? Não pode ser levado a sério uma fábula. A Bíblia fala que as fábulas e heresias de perdição, elas são destruidoras, ou seja, destrói a tua alma. Crê na verdade, Jesus é a verdade de Cristo salva. A verdade do Padre te leva para o inferno. A verdade do Espiritismo te leva para o inferno. A verdade das falsas igrejas evangélicas te leva para o inferno. Mas Cristo é a verdade e ninguém chega ao Pai senão por Ele mesmo. Essa verdade, meu amado, será que ela pode ser aceita hoje? Quem aceita essa verdade hoje? O mundo não aceitou essa verdade. O mundo não aceita a verdade de Cristo. O mundo, quando vem os enviados de Deus até eles rejeitam em seu coração. E quando não rejeitam em seu coração, eles tentam contra
Mas na verdade a Bíblia fala, se eles rejeitam a vocês, eles não rejeitam a vocês, eles rejeitam a mim. Jesus falou isso. Quem não ouve a vocês, a mim também não me ouve. E quem não recebe a vocês, também não recebe a mim. Será que não serve de nada para você a palavra de Deus? Certamente não é Deus que vai descer aqui e vai pregar para você, e nem tampouco um anjo, mas sim uma pessoa semelhante a você, que Deus vai usar para pregar para você de uma forma que talvez você nem queira. É assim que Deus faz. Deus não faz de acordo com o coração do homem, porque o coração do homem é enganoso. Deus não faz de acordo com o teu coração. Você está esperando ouvir conforto, Deus vai trazer correção. Ele está esperando vir bênção e vitória, Deus vai trazer exortação, vai te corrigir, vai preparar a terra primeiro para ser lançada a semente, depois vem os frutos. Produzam frutos dignos de arrependimento. Não faça como fizeram nos tempos antigos. Aqueles fariseus representaram os lavradores maus, que mataram o Filho de Deus e tentaram tomar o lugar de Cristo, porque Cristo veio reinar, veio como rei, mas eles levantaram outro rei, eles colocaram outro rei, eles queriam um homem reinando e não o Cristo o Salvador. A Bíblia fala então que os lavradores disseram, quando viram o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde e matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Esse foi o plano diabólico. Esse é o Filho de Deus, matemo-lo e apoderamo-nos da vinha que pertence a ele. Eles mataram Jesus, crucificaram Jesus, mas depois reconheceram, verdadeiramente ele era o Filho de Deus e nós matamos o Filho de Deus. Todo aquele que rejeita a Cristo, ele vai sofrer as consequências sim, embora que vai reconhecer, mais tarde mais será. Todo aquele que se sujeita ao pecado, tarde mais será para reconhecer a Cristo, para reconhecer que estava caminhando perdido sem Cristo, tarde mais será. Todo aquele que caminha de engano, a Bíblia fala, não vão permanecer de engano. Um dia vão reconhecer e vai ser tarde demais. Talvez você viva a sua plenitude da sua juventude, e em seu coração você jamais vai querer Deus, porque afinal de contas o teu coração fala mais alto, as suas emoções, os seus prazeres, e você diz que vai aproveitar a sua vida, ou seja, o diabo te enganando, dizendo que se embebedar é aproveitar a vida. Usar droga não é aproveitar a vida, é caminho de morte. Escapa desse laço. O pecado não é aproveitar a vida. Todo o pecado ele tem um fruto, é a morte. Todo pecado ele tem algo preparado no fim, a condenação. A Bíblia fala em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O diabo lança os laços, as armadilhas, as arapucas, e está tragando, está conseguindo capturar muitas almas através do engano. Só que a Bíblia fala, o pecado está diante do seu coração, está à porta do seu coração, compete a você dominar hoje. Os pratos que o diabo está enviando todos os dias está à porta do teu coração, as propostas, as fraquezas do pecado, elas estão à porta, mas Jesus falou, compete a ti dominar. O que você vai escolher é dominar ou se entregar? O que as pessoas dizem é que a carne é fraca. Com pretexto de não deixar o pecado, as pessoas dizem que a carne é fraca. Com pretexto de viver pecando e pecando, dizem que a carne é fraca. Só que Jesus falou, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ou seja, você é fraco, mas porém, você se entrega à fraqueza porque você quer. Não é porque você não consiga, mas é porque você não quer. Você não quer, é a tua escolha, você não quer reconhecer a Cristo, você não quer se sujeitar a Cristo. A carne é fraca, mas porém o Espírito está pronto para poder nos conduzir, para poder nos ajudar a vencer as fraquezas do pecado. Porque como homem, Jesus também teve fraquezas, porém, Jesus diz, o Espírito está pronto.
E é engraçado e é ao mesmo tempo que é engraçado, é triste e até mesmo decepcionante ver a geração em que vivemos, uma geração que se entregou para o diabo. Não que uma pessoa tão fraca, não que sejam fracos ao ponto de não vencer, mas ao ponto de que não querem nem tentar. Porém, Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Se por um lado você perseverar até o fim em Cristo, você vai ser salvo. Se você permanecer até o fim no pecado, você vai ser condenado. Você vai permanecer até o fim no pecado e depois vai descer ao inferno. Você vai permanecer até a sua partida para o inferno no pecado, ou você vai se arrepender e vai reconhecer a glória e a plenitude de Cristo e reconhecer na sua vida que Ele é tudo e você sem Ele é nada, porque nós vemos gerações e gerações que pereceram diante de Deus, e não foi falta de aviso, não foi falta de oportunidade, não foi falta de amor, nem foi falta de misericórdia. Na verdade, Deus sempre superabundou em tudo, na graça, na misericórdia e no amor, porém o homem sempre resistiu. A Bíblia fala: se hoje vocês ouvem a minha voz, ou seja, a palavra de Deus, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram nos tempos antigos. E olha que nos tempos antigos o povo muito pereceu. Não tem um exemplo maior do que o povo hebreu que caminhou no deserto por 40 anos. 40 anos pereceram de tanta murmuração, de tanta ingratidão. Falta de reconhecimento é soberba, falta de gratidão é soberba, falta de humilhação a Deus é soberba. Logo, estão perecendo no caminho. Eles não entraram na terra prometida. Toma cuidado, a terra prometida é o céu, a Nova Jerusalém, talvez você nem entre lá. Toma cuidado, a terra prometida, a Nova Jerusalém, ela está preparada. Mas porém, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Poucos escolhidos, muitos chamados, vários. O Senhor nos chamou à aquisição da salvação. O Senhor nos chamou a desfrutar da salvação. Mas porém poucos são os escolhidos. Poucos escolhem o céu, poucos escolhem a cruz. Poucos escolhem a mensagem da cruz, o caminho de Cristo, poucos. Por isso que o reino dos céus é tomado à força, desde João Batista. E aqueles que muito perseveram se apoderam dele. A Bíblia diz que aquele que muito persevera e se esforça, apodera dele, do reino dos céus. A Bíblia fala então que os lavradores lançaram mão dos servos, ultrajaram, ou seja, mataram os servos. Vamos supor que esses servos eram os pregadores que foram enviados em todos os confins da terra. Alguns pregaram a mensagem muito dura em cima do púlpito, logo eles lançaram fora, falaram: esse aqui não prega mais. Outros foram e pregaram em outro lugar, pregaram a mensagem em uma outra dimensão, em uma certa denominação nas praças. Ele falou: esse daqui processa ele. É o que fazem hoje. Deus manda lá em Brasília, eles vão, os pregadores, eles processam. Não, essa mensagem aqui não pode, essa mensagem aqui é intolerância, essa mensagem aqui é discurso de ódio, é homofóbica. O Senhor enviou os seus servos, mas mataram uns, apedrejaram outros e ultrajaram outros. Aquele pregador que pregou aquela mensagem verdadeira em Brasília, processaram ele. Era como se tivessem ele sendo apedrejado por falar a verdade. Mas a árvore boa, ela tem fruto, por isso ela vai ser apedrejada. As pessoas não estão buscando coisa boa em lugar mau, em uma árvore que não tem fruto. Uma árvore seca, ela é cortada, jogada no fogo, não se encontra mais. Mas a árvore cheia de fruto, ela é sempre apedrejada. As pessoas muito almejam aquela árvore. Eles não resistiram. Quando o Senhor enviou os seus servos, ultrajaram, mataram eles. Nós vemos em Roma os servos de Deus pregando em Roma, e o catolicismo mandando os guardas prender os servos.
Nós vemos lá em Israel pregadores sendo agredidos, pregadores brasileiros pregando, sendo agredidos, apanhando. Os lavradores maus, fariseus hipócritas, que não entram no reino de Deus, não querem ser salvos, mas ficam barrando na porta para que ninguém alcance a salvação também. Eles que não fazem e que impedem os que querem fazer alguma coisa, que ficam nos templos arrumando justificativas e desculpas e críticas, criticando isso e aquilo, não fazem, impedem outros de fazer. Os lavradores maus são religiosos, é a geração de religiosos hoje, acomodados, relaxados, que nada fazem para a glória de Deus, e quando fazem buscando reconhecimento, quer ser reconhecido, quer visibilidade, quer cachê, quer fama, quer virar estrelinha. Só que Jesus é a estrela de Davi, a estrela da manhã. Ele é a luz, e essa luz que tem que brilhar, esta única luz que tem que brilhar, essa é a única estrela que tem que brilhar, Cristo. Jesus não veio para dar fama. Quem prometeu fama? Que eu me lembro, foi o diabo que ofereceu fama. Que Jesus ofereceu foi uma cruz pesada a se carregar. Aí hoje as pessoas enchem o peito e falam: Deus assoprou meu nome, ou seja, Deus me fez famoso. Toma cuidado, Deus não torna ninguém famoso não. O diabo que dá fama para no final com uma corda puxar e lançar nas trevas exteriores. Jesus, ele foi pregado para os judeus, foi rejeitado. Jesus foi pregado em Roma, foi rejeitado. Jesus foi rejeitado até mesmo pelos políticos religiosos. Herodes, Pilatos, fariseus, saduceus, todos eles mandaram ele para a cruz. Para hoje você vê o que? Estrelas do gospel, pessoas que cantam, são aplaudidas, são famosas, todo mundo ama, quer nos programas famosos, na Globo, no SBT. Isso está errado. Jesus nunca seria chamado pelos tais, nunca que eles iam querer Jesus pisando lá dentro. Ah, esse discurso aqui não, esse discurso é homofóbico, esse discurso aqui é intolerância religiosa, não pode pregar isso não. Nós somos geração moderna e não suportamos mais uma pregação como essa. Tempos diferentes, a Bíblia precisa ser mudada. Essa geração que não suporta mais a mensagem da cruz e quer que ela seja mudada, não querem que seu coração seja mudado por Deus, querem mudar a palavra de Deus, adaptar ela para suas vontades más, para suas vontades imorais, para suas vontades depravadas, para sua vida de cachaça, para continuar adorando o diabo, mas não querem adorar a Deus. Essa é a geração má, que mataram os servos que Deus enviou. Por último, mataram o filho para pegar a herança, mataram o filho por último para pegar a herança. Só que Jesus, ele venceu. A Bíblia diz que ele ressuscitou após o terceiro dia, ele subiu ao céu, ele foi visto por uma multidão de pessoas subindo ao céu. Ele subiu ao céu de glória. Ele disse: eu irei para o Pai, vos prepararei uma morada para que aonde eu esteja, vocês estejam comigo também. E Jesus subiu ao céu para preparar uma morada. Jesus não subiu ao céu para te dar uma religião. Jesus não subiu ao céu para te fazer famoso, rico, reconhecido, uma celebridade. Jesus morreu para te trazer vida com abundância, para te trazer a remissão de todos os seus pecados e te dar a salvação, que só vem por meio do próprio sangue de Cristo. O que nós vemos hoje é o desmerecimento da cruz de Cristo. Pessoas rebaixam a cruz de Cristo para dar glória aos homens. Pessoas desfazem da pregação de Cristo para dar poder a uma pregação falsa de prosperidade, a uma pregação falsa de vitória. Evangelho light, evangelho coach. Só que o evangelho de Cristo, ele será pregado antes que venha o fim. E quando este evangelho do reino tiver sido pregado em todos os cantos da terra, em seguida virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todos os confins da terra, em seguida virá o fim. Mateus 24, versículo 14, o fim vem em seguida. Só que Jesus falou: convém que alguns sejam presos,
que outros sejam mortos, que outros sejam apedrejados, que outros sejam odiados. Já começou. Alguns estão pregando essa mensagem e estão levando só paulada, murro, estão sendo processados. Tudo isso não é vitória, não é aplauso que Jesus veio trazer, é a cruz que Jesus veio apresentar. Jesus falou: sabeu antes que o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se o seu Senhor ele foi humilhado, certamente vocês também serão. Se o seu Senhor foi rejeitado, certamente vocês também serão. Se o seu Senhor foi odiado, saber que vocês também serão, e até mortos por amor do Evangelho. Isso que estão pregando hoje é evangelho falso, só vitória, dizendo que você é o queridinho de Deus, você não vai sofrer, você não merece sofrer. Mas os apóstolos mereceram sofrer, os discípulos mereceram sofrer, os profetas mereceram sofrer, até mesmo o Filho de Deus não foi poupado. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu Filho, nem o seu Filho, mas entregou. E você vai ser poupado, você é mais querido do que o próprio Filho de Deus, você não vai sofrer. Toma cuidado com esse evangelho do diabo. Evangelho do diabo. Cuidado com o evangelho do diabo. Mensagem de salvação é cruz, é renúncia, é humilhação, é desprezo, não é fama, mas é desprezo. Não é visibilidade, mas pessoas querendo calar, querendo te encobrir para que a mensagem não seja ouvida e não chegue. Como aquele cego que clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. A multidão tentava calar, a multidão tentava tapar. Hoje usam a lei, usam tudo que está sob o seu poder para calar, para tapar, para poder impedir. Mas a Bíblia fala: se nós não clamarmos, até as pedras vão clamar. Se essa palavra não for pregada verbalmente, você vai olhar para o céu, o céu está pregando. Os relâmpagos, as tempestades, as destruições naturais, os terremotos estão pregando. Sabe o que eles estão dizendo? Se prepara, escapa, pois o dia do Senhor vem. Sabe o que os terremotos estão dizendo? O dia do Senhor vem. A Bíblia fala lá em Sofonias capítulo 1, versículo 14: o grande dia do Senhor está perto, se aproxima muito. É isso que as guerras estão fazendo agora. Elas estão dizendo que o dia do Senhor está próximo, que o nosso dia está se findando, que o tempo da graça está para se findar. O dia do Senhor vem ardendo como chamas e como fogo, como profetizou o profeta Malaquias no capítulo 4. Quando o Senhor vier, Ele os abrasará, de sorte que não deixará sobrar nem raiz nem ramo. Em 2 Pedro 3 diz: pelo que os céus e a terra se passarão diante de Deus, como fala em Apocalipse 20 também. Esse é o dia do Senhor, e você está preparado para esse dia? O arrebatamento vai acontecer. Você ao menos tem buscado se preparar para esse dia? A Bíblia fala que muitos naquele dia, muitos vão subir e vão para a glória com o Senhor, mas porém haverá uma grande angústia, haverá um grande sentimento de desprezo, de sofrimento, como fala em Sofonias capítulo 1, versículo 14. Esse sofrimento, essa angústia por parte daqueles que rejeitaram o Filho de Deus, por parte daqueles que não se sujeitaram a Cristo e nem a sua palavra. É o mesmo sentimento que os judeus, que os soldados romanos, Pôncio Pilatos tiveram. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. É esse mesmo sentimento que vai permanecer quando Cristo vier e você ficar. Verdadeiramente o arrebatamento aconteceu e passou-se a oportunidade e não existe mais. É o que vai acontecer. Não sei se você está compreendendo exatamente o que está acontecendo. Guerra, rumor de guerra a todo momento e não cessa. Vem pandemia, morrem milhões de pessoas sendo dizimadas pelo poder da doença, mas não estão entendendo a pregação, que o dia do Senhor está próximo. A natureza, os terremotos, tudo isso está pregando para nós que o dia do Senhor está próximo.
Mas a Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus e para ele parece ser loucura. Ah, é loucura, sempre houve terremoto, sempre houve guerra, sempre houve isso, fome sempre existiu. Só que eu não sei se você está percebendo, conforme isso vai acontecendo em Israel, vai se cumprindo. Israel é o relógio de Deus, Israel está em guerra. Israel foi há pouco tempo reconhecido como nação de novo, porque Israel foi perseguido por Roma. Romanos que criaram a religião do diabo. A primeira religião, quando dizem que é a primeira, não são mentirosos, porque foi a primeira religião mesmo. Deus não criou nenhuma, o homem criou. Roma perseguiu Israel, Israel teve que fugir, alguns foram mortos. Israel deixou de ser uma nação, judeus se espalharam por toda a terra. Só que a Bíblia fala que Israel voltaria a ser uma nação. Israel está lá hoje, eles voltaram para o seu país, foram reconhecidos novamente como povo israelita. E agora você vê guerra. Jesus falou que nossos olhos devem estar atentos. Nossos olhos devem estar atentos quanto ao dia do Senhor e está acontecendo. Conforme vai havendo guerras, você olha para Israel, que se confirma que está se cumprindo a palavra. Conforme está havendo peste, como fala em Mateus 24, versículo 6, você olha para Israel e confirma a profecia. O dia do Senhor está próximo. A Bíblia fala, Isaías, ou melhor, Mateus 21. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor. Foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra foi rejeitada. Cristo, a pedra foi rejeitada. A mesma pedra que é para construção, que serve para levantar, serve hoje de tropeço. Muitos estão tropeçando nessa pedra. Em Cristo, muitos estão tropeçando nessa pedra porque rejeitaram, deixaram ela à beira do caminho. As trevas lhes cegou os olhos. Estão tropeçando nessa pedra porque rejeitaram, estão tropeçando. A palavra de Deus está enxertada no vosso coração, mas continuam tropeçando. Continuam. A Bíblia diz que o caminho é para lá, para escapar para lá, é direita, é caminho estreito, apertado. As pessoas continuam cegos caminhando em caminho largo, espaçoso, dizendo que para o céu estão indo, mas quando estão indo para o inferno? Estão prestes a cair no inferno e estão dizendo que estão indo para o céu. Estão prestes a abrir os olhos em chamas de tormento, estão dizendo que estão indo para o céu. Se arrependa hoje, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será dado a uma nação que deu seus frutos. O reino de Deus foi tirado da qual nação? Israel. E foi dado a quem? A uma nação que deu os frutos. Qual que é a nação? Várias nações. O reino de Deus foi tirado de Israel. E Deus levantou os gentios como graça, como presente. A salvação, ela vinha dos judeus, mas agora ela vem pela graça por meio de Cristo. E isso é um dom de Deus, isso é um presente que vem de Deus. Porém a Bíblia fala, quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. A pedra que a Bíblia está falando é Cristo. E aquele que cair sobre essa pedra vai ser despedaçado. Vai ser despedaçado no inferno. Não tenha dúvida que Jesus não estava falando de uma forma literal. Não tenha dúvida que Jesus estava falando, pregando essa mensagem, ainda que seja dura. Mas Jesus, ele disse, aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que é pó? Você veio do pó da terra, para o pó da terra você vai voltar um dia. Para onde irá a tua alma? A tua alma irá ao céu ou ao inferno. Esse pó que a Bíblia fala, que a pedra vai despedaçar, a pedra é Cristo, o pó é o pó da terra, você vai voltar para lá um dia. Se você continua de forma iníqua,
você vai descer à sepultura e vai descer ao Hades, ao inferno. Por isso Jesus falou: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham sobre vocês o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus, ouça e pratique. Não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. De toda a palavra de Deus, é toda, por completo. A palavra por toda, ela deve ser praticada. É mais bonito o Salmo, vou praticar o que diz no Salmo. É mais bonito o Provérbios. É tão boa aquela parte que Jesus fala do amor, mas a Bíblia fala que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para corrigir. Toda a Escritura é proveitosa para ensinar, para que todo homem seja aperfeiçoado diante de Deus. Então toda a Escritura tem que ser praticada. E quando diz toda, é toda mesmo. Os 10 mandamentos resumem em 2. Em Jesus. Jesus é nosso sábado, o nosso descanso. Dízimo. Jesus, ele diz que nossa oferta para Deus é o coração quebrantado e contrito, não é dinheiro. Não existe mais uma ordenança. Quem não guarda o sábado não morre mais, não está sendo mais apedrejado. Quem não leva os alimentos até a casa do tesouro, que era o dízimo, que era levado em Israel na casa do tesouro, não está mais sofrendo as pragas, não está mais sendo apedrejado. Por que fizeram isso? Porque tanta desonestidade e injustiça, de distorcer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando falou do devorador, não chamou o diabo de devorador, chamou o gafanhoto de devorador, que devorava as plantações e lavouras. Isso é uma grande desonestidade, que sacerdotes, homens corruptos, avarentos, cães gulosos, fizeram com a palavra de Deus. Deus vai cobrar, Deus vai cobrar. Esse distorcimento é para a sua própria perdição, Deus vai cobrar. A Bíblia diz que Deus vai trazer a juízo todas as coisas, de maneira que cada um terá que dar conta diante de Deus. Quando a Bíblia fala para praticar toda a palavra, porque os 10 mandamentos, Jesus cumpriu, resumiu em 2. Ama a Deus, ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, certamente você não é adúltero. Se você ama a Deus, certamente você não idolatra mais. Se você ama a Deus, certamente você não prostitui-se mais. Se você ama a Deus, certamente você não entrega o seu coração à embriaguez, nem à homossexualidade, nem outro tipo de iniquidade. Porque quem ama a Deus, ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. A Bíblia é um caminho, ela mostra o caminho de Deus. E esse caminho, você tem prazer em seguir ele, não acha nada pesado e difícil se essa palavra está em seu coração. Jesus falou: os meus mandamentos não são pesados. Não é pesado isso aqui que Deus cobrou para fazer. Se Deus mandou fazer, certamente porque não é pesado. Se Deus falou para não adulterar, certamente porque não é pesado. Se Deus falou para o homem não deixar sua esposa, não adulterar, é porque não é pesado. Se o Senhor falou para praticar, é porque não é pesado. Então não se embebeda, não se idolatra, não viva na ganância. Seja homem e mulher com o coração voltado para Deus e não voltado para o pecado. É uma vergonha que nós estamos vendo nesses tempos finais, uma vergonha. Por um lado, países se bombardeando e matando. Aí você olha para Goiânia fazendo marcha para maconha, defendendo o uso de maconha, levando seus filhos diante dessa vergonha. Aí eu faço a pergunta bem lógica, para ver se você ainda tem um pouquinho de pensamento e raciocínio lógico. Você daria um cigarro de maconha na mão de uma criança? Você incitaria ou teria como aos 6 anos fumando uma maconha? Você acharia isso comum? Se não é comum, certamente porque é errado. Então isso já é o suficiente para você saber que certa coisa não
não é lícito. A Bíblia fala que nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O mundo está sendo dominado por tais prazeres que estão sendo levados ao inferno. Já não vivem mais de uma forma racional, vivem como seres irracionais. Como seres irracionais. O seu curso, o seu caminho está sendo de mal a pior. É uma vergonha. Uma nação lutando pela vida, pessoas morrendo, pessoas sendo bombardeadas a todo momento, crianças ficando desabrigadas a todo momento por causa de guerra, e Goiânia fazendo marcha para a maconha. É o fim que nós estamos a viver, um tempo trabalhoso, tempos em que a Bíblia fala, tempos trabalhosos. É o que a palavra do Senhor fala em Timóteo, sabendo que nos últimos dias haverão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos. Sabe o que é isso? Defendem seus sentimentos, estão em busca de defender as suas práticas de seu coração malicioso, seu coração pervertido, de seu coração corrupto. Pois se prepara, o machado está posto à raiz das árvores. O machado está posto à raiz. E toda árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada pela raiz e será lançada no fogo. O que será de tua alma no dia final? O que será de você diante do tribunal? O que você vai dizer ao juiz? O que você vai dizer? Ouvindo a palavra, mas nunca quis obedecer. Me ofereceram Jesus, porém eu desprezei. Pelos prazeres do mundo me apaixonei. Achava tudo tão lindo, gostava muito dos hinos, mas optei pelo mundo e rejeitei a Cristo. Aí vai se arrepender, mas será muito tarde. Vai pedir clemência a Deus, mas é tarde demais. Pai do Senhor, irmão, vamos finalizar por aqui. Onde o pranto é maior.